Olá pessoal, sejam todos bem-vindos e nesse vídeo estamos de volta para a última parte da pintura do nosso carro, do detalhamento. Nesse vídeo eu vou trabalhar a correção da pintura em determinados pontos. Então, o que eu quero? Eu vou primeiro limpar esse pincel e a gente vai usar a nossa paleta e o nosso vermelho escarlate para pintar os detalhes desse carro. Eu não gostei muito do jeito que esse carro ficou depois de eu ter passado a camada de tinta por cima do verniz. Porque assim, é um vermelho escarlate mas ele ficou parecendo um terra queimada na questão de cor. Então assim, eu não gostei muito disso, certo? Não gostei muito de como dele ter ficado mais ou menos nessa tonalidade. Eu queria que ele tivesse ficado com um vermelho bastante vivo. Mas, aparentemente, isso não aconteceu e não vai acontecer. Aí eu vou fazer umas pequenas correções aqui e ali. Agora vamos para a parte de cima do carro. Essa parte de cima é que vai ter que ser um pouquinho trabalhada mais que o normal. Ao menos eu acho. Merda. Eu tô colocando não vai ser muita coisa que a gente vai trabalhar aqui não. Só vou passar algumas camadas de tinta
por cima determinadas partes e a gente vai pro verniz. Porque como eu estava pegando nele com uma certa frequência, algumas partes desbotaram. Eu só tenho que corrigir bem de leve. É por isso que eu não gosto de trabalhar essas miniaturas que você tem que estar pegando nelas. Mas ela, neste caso em específico, ela não tem muito onde se pegar, principalmente porque embaixo tem que ter pintura. Embaixo tem pintura e a gente tem que trabalhar essa pintura embaixo também. O ponto principal é aqui. Correção do vermelho foi feita. Agora, quanto tempo? Estamos em 7 minutos. Agora a gente vai trabalhar a pintura das rodas. Eu vou diluir um pouquinho da tinta preta, um pouco mais, mas vou colocar pouquíssima água. Água não, pouco diluente. Ok, 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 ok. Então, vamos fazer a pintura das rodas. Como as rodas dele são pequenas, não vai ter muito problema em trabalhar. A gente vai passar umas duas. Eu acho que na segunda camada de tinta a cobertura já vai estar boa.
E na segunda a gente já pode ver outras coisas. Acho que a tinta tá meio rala ainda. Vamos para a tinta prata de novo. Tá um pouquinho mais grossa, mas tudo bem. A ideia aqui é só, como ele já tá com preto, dá pra completar as rodas. Essa daqui é a parte mais fácil. Talvez tenha sido a parte mais fácil. Ok. Vamos lá. Então, uma coisa que nos próximos vídeos vocês não vão ver é eu fazendo. Assim, o próximo vídeo de um carro desse que vocês não vão ver eu fazer em vídeo é a parte da funilaria. Por que eu não vou fazer a funilaria em vídeo? Porque, assim, é um trabalho demorado. E vocês só precisam saber como é que ela é feita uma vez. Pelo menos é o que eu penso. As próximas vezes, e como eu disse, o foco desse canal, no começo, era customização.
Eu ainda quero customizar uma coisa ou outra. Gosto. Mas agora eu tô achando mais agradável trabalhar com a pintura do que trabalhar com a customização. Principalmente porque assim, ó, eu tenho a minha impressora 3D hoje e eu posso fazer o carro que eu quiser. Inclusive, eu posso agora imprimir as peças de customização que eu quero. E eu gostei muito dessa ideia. Comprei a impressora principalmente para isso. Mas, por exemplo, antes eu comprava 14 carros e eu tinha que gastava R$ 140 e eu customizava todos eles. Mas assim, eu ficava meio desconfortável em trabalhar algumas customizações. Principalmente retirar peças de carros. Eu sou meio com o pé atrás em retirar determinadas peças de carro numa customização. Eu gosto que o carro venha daquele jeito para eu trabalhar. Eu gosto de adicionar peças. Retirar, não. Mas a pintura, ela tá me agradando muito mais pela questão do desafio. Como eu disse, a pintura com tinta acrílica, ela é muito mais desafiadora do que com a tinta automotiva. E assim, eu tava tirando a parte do polimento, eu tava chegando no resultado que eu queria com muita facilidade com a tinta automotiva. Com a tinta acrílica à base d'água, eu não chego nos mesmos resultados com a mesma facilidade, não. E isso tá sendo interessante para mim. Deixa eu pegar aqui o compressor, que agora a gente vai passar a camada de verniz. Então, essa ideia de trabalhar com a tinta acrílica à base de água, ela tá me dando alguns desafios que eu tô achando bem interessante e eu tô gostando de fazer. Como, por exemplo, eu tô gostando bastante dessa dificuldade de chegar num determinado ponto com a tinta à base de água.
tô gastando um pouquinho de dinheiro em algumas coisas, isso é uma verdade. Eu ainda tenho que ajustar aquela tinta do... Tinta não. Ainda tenho que ajustar um pouco daquela... Ainda tenho que ajustar um pouquinho daquela... Esqueci o nome daquela porcaria. Do verniz da DecoArt, que eu não, provavelmente eu não fiz a mistura direito, não acertei a mão daquilo e ela ficou uma bosta. Ela era para ter ficado mais brilhosa que a tinta, deixa eu ver, era para ela ter ficado mais brilhosa do que o verniz da Corfix da Acrylex e ela ficou menos. Então eu tenho que ajeitar essa, tenho que testar para ver qual é o ponto de diluição disso. Deixa eu pegar aqui o verniz. Então isso daqui é uma das coisas que eu vou ter que mexer e trabalhar um pouquinho mais. Cadê? Então assim, erros e acertos. Eu ainda tô meio receoso. Puxa. Acho que eu joguei demais aqui. Não. Ele passou de um pro outro. Ele é pequenininho, então... As rodas são pequenas, então, como o spray era grande, ficou pegando na roda de trás. Bem. Ó, eu fiquei sacolejando e derrubando o verniz aqui. Eita! Burrice! É por isso que eu comprei esse... Esse copinho do Gatti. Pra eu diminuir essa mão nervosa que eu tenho na hora da pintura. Eu balanço demais. E isso se torna problemático. Pronto. Vamos secar um pouco as rodas.
E agora a gente vai começar a parte complicada, o carro. Eu vou passar só uma camada de verniz brilhoso aqui na parte de baixo. Para fazer a proteção que é necessária. E depois eu vou fazer a parte de cima. Aí vem o problemático desse carro. Pequeno demais. Opa. Naquela ideia, né? Primeira camada, um esfumaçado. Para quebrar a camada superficial da tinta que está aqui meio parada. Deixa eu dar uma limpada aqui na boca do aerógrafo. Assim, eu sinto falta de trabalhar não apenas com tinta automotiva, mas também com o verniz automotivo. Porque é muito mais fácil a cobertura da tinta automotiva poliéster é muito melhor, certo? É muito melhor, é muito mais prática. Os resultados, aí eu tenho que dizer que aparecem muito mais rápido. Por exemplo, se isso daqui fosse uma tinta, se isso aqui fosse um verniz automotivo, eu já tava com uma camada de brilho excelente, maravilhoso. Não é? Aqui não é assim, não é dessa forma. Ó, problema de trabalhar com a miniatura pequena e sem base. Mas não tô dizendo que é ruim.
Só estou dizendo que trabalhar sem o verniz automotivo é complicado. Principalmente se você está acostumado eu vou ter que apertar o gatilho de novo do meu gato, que ele tá soltando tinta sem eu querer. Calma. Eita, vamos lá, vem pra cá. Preciso de um pouco mais de verniz. Ok. O gatilho ficou meio duro. Pronto. E terminamos. Gostaria que esse verniz ele tivesse um brilho excelente, gostaria. Mas não vai ter. Depois eu vou ver como é que eu trabalho com esse high gloss da DecoArt para a gente melhorar a capacidade de pintura. Terminamos, pessoal. Bem, eu não vou encerrar o vídeo porque a gente tem que fazer a montagem, não que a montagem seja coisas absurdamente longas, mas eu vou fazer um corte, depois eu venho pra gente, depois de algumas horas eu venho pra gente terminar a montagem dele. Então, até daqui a pouco. Estamos de volta, pessoal. E agora a gente vai fazer o encerramento do nosso carro, né? Ele já tá bastante seco. Deixa eu pegar uma pinça. Uma pinça não, né? A pinça. Para arrancar aqui algumas coisas. Ótimo, tá saindo mais fácil do que eu imaginei. Bem, foi. E como ele não tem muita coisa, é só a gente encaixar as rodinhas. Vai girar? Provavelmente que não. Mas o encaixe é legal. Pronto. Nosso Porsche Carrera 911 Carrera RS está pronto. Eu ainda preciso
ver essa questão da tinta do verniz como é que se diz? Da DecoArt. Porque eu preciso que a coisa fique um pouco melhor. Mas assim, ó, tirando a questão do problema, eu acho que eu vou colocar. Eu tenho que ver como é que eu penduro os próximos. Porque pintar isso na mão não dá certo. Mas assim, ó, eu gosto muito dos túneis da Hot Wheels. Tenho até alguns. E esse bichinho, ele me lembrou bastante os túneis. Na verdade, eu acho que ele é igual. Mas vamos... A questão do prata para a questão espelhada daqui do vidro, eu achei que até que ficou legal. Mas ela ficou melhor no vermelho e no amarelo do que no branco. Então eu preciso de um carro maior para testar isso. A gente vai ver isso depois. Mas ele ficou engraçadinho. Gostei dele. Mas dos próximos que eu vou fazer, eu espero arranjar uma base para poder pintar. Como eu vou arranjar essa base, também não sei. Bem, pessoal, é isso. Nós terminamos mais uma série. Eu gostaria de agradecer a todos, dizer muito obrigado. E eu espero que tenham gostado desse carrinho, certo? Os próximos vídeos eu não vou mostrar eu fazendo o lixamento das bases, nem fazendo passando como é que se diz? A massa. Eu vou trazer ele pronto, porque o nosso foco aqui não é montar. Nosso foco aqui é transformar ele e pintar na base da pintura, ok? Muito obrigado e até a próxima. Até o próximo projeto. Valeu!